A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar neste momento comunicando com cada um de vocês. Dessa feita, quero trazer mais um comentário de uma das nossas lições, a lição de número 5 aí da CPAD de 4 de agosto de 2019. A lição de hoje tem como título A Mordomia da Igreja Local. Sabemos que o mordomo é aquele que recebe uma responsabilidade para poder gerir o bem de outro. Portanto, ele é um criado maior de uma casa. É a ideia do mordomo, é um administrador de bens alheios. E nessa lição de hoje nós vamos estar estudando sobre a mordomia da igreja local. Ou seja, como deve ser a nossa posição diante da igreja local e igreja enquanto instituição, uma vez que, como seres sociais, nós também precisamos de uma identificação com um grupo. E a igreja, enquanto instituição, é exatamente o local onde aqueles que se dizem cristãos, aqueles que servem a Cristo, eles procuram congregar, procuram desenvolver aí a sua socialidade. Bem, o textuário da nossa lição nos traz como título: Escrevo-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Esse textuário ele é muito importante e eu quero analisar aqui por parte, porque ele nos traz aqui informações que são bastante interessantes. Quando ele diz aqui, Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, e ele dá as seguintes admoestações: Escrevo-te essas coisas, são todos os ensinamentos que ele trazia para Timóteo, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Andar aqui tem o sentido de proceder, não andar no sentido fisicamente, é claro, mas é no sentido de que Timóteo ele havia recebido ensinamentos para que ele soubesse se conduzir, ele soubesse proceder na casa de Deus. E é interessante porque a casa de Deus aqui que o texto refere é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Por que casa de Deus? É interessante, em primeiro momento, nós observarmos que quando nós temos aqui a expressão casa de Deus, nós não devemos reduzir essa expressão a simplesmente um local, as paredes do templo em si. Mesmo porque nós temos que analisar que a igreja, num sentido espiritual, ela é também a casa de Deus. Ela é o tabernáculo de Deus, é o novo tabernáculo, é o tabernáculo no qual Deus habita. Assim como Deus habitava no tabernáculo na antiga aliança, o novo tabernáculo de Deus agora é a igreja fundada através de Cristo Jesus. Então o texto ele nos diz para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja. Então, qual é a casa de Deus? A casa de Deus aqui, a igreja é chamada de casa de Deus. Então, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E nós sabemos que a igreja do Deus vivo não é necessariamente 4 paredes, não é necessariamente sequer uma instituição. A igreja do Deus vivo é o próprio corpo de Cristo. Então, apesar de que a lição fala sobre a mordomia da igreja local, mas nós temos que entender que a igreja de Cristo ela é bem mais além do que uma igreja local, do que um templo, do que uma casa. É bem mais do que isso. E que o apóstolo Paulo aqui está ensinando para Timóteo exatamente para que ele possa aprender a proceder, a conduzir na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, para que ele possa aprender a conduzir nessa casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e essa igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade. Então a igreja, enquanto tabernáculo de Deus, enquanto o corpo de Cristo, ela contém em si a verdade. Ela é uma coluna, ela é uma firmeza da verdade. Então aqui nesse sentido aqui, o texto ele está mais precisamente falando para Timóteo aqui que ele deve, através dos ensinamentos que ele recebeu do seu pai na fé, que é o apóstolo Paulo, que ele possa aprender a proceder, a conduzir-se diante da igreja de Cristo, ou frente à igreja de Cristo, ou na igreja de Cristo, que é o próprio corpo de Cristo, que é a casa de Deus, que esse tabernáculo, que é essa firmeza, coluna e firmeza da verdade.
A verdade prática nos apresenta: o cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus, sem sombra de dúvida. Uma vez que nós consagramos um lugar como um lugar de adoração, como assim era o tabernáculo consagrado para ser a casa de Deus, a habitação de Deus, o lugar da adoração a Deus, da mesma forma, na atualidade, um local consagrado como um templo para o culto a Deus deve ser um ambiente consagrado exatamente para quê? Para a adoração, para o louvor, para a exaltação do Senhor. E uma vez que esse ambiente é consagrado para a adoração, para que se desenvolva a comunhão, o serviço para Deus, é necessário que nós valorizemos esse ambiente. Nós não podemos tratar a casa de Deus como se fosse um lugar onde não houvesse a presença de Deus. É interessante nós observarmos que todos nós procuramos zelar da nossa casa, cuidar da nossa casa, e é necessário que nós entendamos que a casa de Deus, aquele lugar consagrado para a adoração a Deus, nós devemos a esse lugar todo o respeito, toda a reverência, todo o cuidado, uma vez que se nós cuidamos da nossa própria casa, seres mortais, nós cuidamos o que como não deve ser o nosso cuidado em um lugar dedicado para a adoração a Deus. Então faz parte da mordomia cristã também cuidar, zelar pelo local, pela casa dedicada para a adoração, para o culto ao nosso Deus. A leitura bíblica em classe, nós temos aí no livro de Atos, capítulo 31, ou melhor, capítulo 9, versículo 31, depois 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, e Hebreus, capítulo 10, os versos 24 e o verso 25. A primeira leitura, Atos 9, 31, nos diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Esse texto aqui nos fala exatamente do progresso da igreja primitiva, essa obra que ela estava progredindo, quando diz aqui que a igreja ela estava sendo edificada, a igreja enquanto corpo de Cristo, e no seu aspecto visível, ela estava sendo edificada, estava crescendo na Judéia, na Samaria e, no caso aí, e na Galiléia. E os crentes, os irmãos, eles eram edificados e multiplicavam, e eles permaneciam no temor do Senhor e na consolação, ou seja, na direção do Espírito Santo. Esse era o retrato da igreja aqui, dentro desse contexto aqui de Atos, do capítulo 9, o verso de número 31. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, os versos 1 e 2, o verso 1 nos diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e dele. Isso aqui é muito interessante, porque aqui, no primeiro verso aqui do capítulo 1, aí de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, ele está se apresentando como aquele que está endereçando essa carta, essa epístola aos Coríntios, e ele se identifica, no caso Paulo, e também Sóstenes, que era irmão juntamente com ele, os quais estavam enviando essa carta. E aí ele está dizendo o quê? Que essa carta era para a igreja, e mostrando o quê? Que a igreja era de Deus. Então, que é muito interessante que a igreja ela não pertence ao homem, a igreja ela pertence a Deus. E aqui Paulo enviava uma carta a uma igreja local e chamava essa igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a igreja de Deus que estava reunido em Corinto, como a igreja de Deus ela está reunida em várias partes, no caso do universo. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, a esses que pertencem à igreja, ele chama de aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que foram santificados por intermédio de Cristo Jesus, chamados santos. Esses são chamados santos, ou seja, separados, dedicados para Deus, com todos os que em todo lugar, ou seja, não só apenas esses são chamados de igreja, não apenas esses são chamados de santo, mas também
todos aqueles em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, que é Senhor deles, desses e Senhor nosso, Paulo dizendo para, no caso, os irmãos e ele também envolvido dentro desse contexto. Então, era a esses irmãos, não apenas a igreja de Corinto, mas a igreja que, de um modo geral, é que Paulo estava enviando essa carta, aí a sua carta de 1 Coríntios, enviando as admoestações contidas dentro dessa carta. Aí o outro texto que a lição nos apresenta é o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, o verso 24 e o verso 25. O verso 24 nos apresenta: e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo aconselhando aqui, quer dizer, o escritor aos Hebreus, segundo alguns é provável que tenha sido Paulo, mas não podemos afirmar quem tenha sido o escritor da carta aos Hebreus, mas o certo é que o escritor aqui, ele está dizendo o quê? Olha, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A necessidade de nos estimularmos, considerarmos, ter em estima um ao outro, praticar a comunhão, o amor, no caso fraternal, para que nós possamos estimular e ser estimulados no amor e nas boas obras. E aí o verso 25, ele é um texto muito significativo e conhecido de muitas pessoas, e que ele exige um entendimento maior por parte dos leitores desse texto. Ao verso 25, depois de no verso 24, Paulo dizer, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ele está falando da comunhão que deve haver entre os irmãos, esse estímulo entre irmãos. Aí ele vai no verso 25 e diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Geralmente esse texto ele é lido quando nós temos aqui as palavras não deixando a nossa congregação. Geralmente o primeiro entendimento que se tem, ou que a leitura que a maioria das pessoas fazem, é Paulo dizendo aqui não deixar de congregar do local de templo, não sair do local de templo, do templo, para ir para outro lugar, ou seja, não deixar de congregar, ou seja, a necessidade de estar no lugar, no caso físico do templo. Porém, se nós formos analisar aqui dentro de um contexto da Bíblia geral e a Bíblia, por exemplo, a interlinear, ela vai dizer o seguinte, onde nós temos aí não deixando a nossa congregação, vai dizer o seguinte, olha, não abandonando o reunir-nos uns com os outros. Então, o que a ideia do texto aqui não é a ideia de estar preso meramente ao congregar no sentido físico, não deixar de ir ao culto, não deixar de ir ao templo, ao salão. Não necessariamente isso. Porque alguém pode estar indo ao templo, pode estar indo no salão, mas não está congregando, ou seja, não está tendo essa interação, essa comunhão com os irmãos. Então a ideia do texto aqui é não abandonar o reunir-se, ou seja, a ideia de estar reunido, de estar unido, como é costume de alguns que já não pertencem mais, que já não estão mais unidos no corpo, unidos na congregação. Então aqui nós temos que entender esse texto. Pode-se falar no sentido de não deixar de congregar, no sentido de ir ao templo fisicamente falando, sim. Porém, a ideia aqui de não deixar a congregação é bem mais do que não deixar o templo em si. É não deixar de congregar, ou seja, não deixar de exercer a comunhão que nós podemos exercer no templo onde nós congregamos ou em qualquer um outro lugar ou em qualquer um outro templo. Por exemplo, eu posso estar congregando na Assembleia de Deus, posso estar congregando na Batista, na Deus e Amor, seja qual for a denominação. O que a Bíblia nos recomenda é que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns que já deixaram de congregar. A exemplo, na atualidade, nós temos o exemplo dos desigrejados, que já não congregam mais, já não participam mais dessa comunhão ali, que pode ser praticado em qualquer templo, em qualquer lugar, mas a necessidade de estar desenvolvendo a comunhão nessa sociedade de santos que é a igreja, ou que deve ser a igreja. Então aqui eu quero trazer essa observação
repetindo a leitura do texto, não deixando a nossa congregação. Então, ao invés de pensar na congregação enquanto tempo físico, o contexto aqui, o sentido maior do texto, o melhor do texto seria traduzido dizendo o seguinte: não deixe de congregar. Não deixe de desenvolver esse relacionamento, não deixe de se reunir em torno do nome de Jesus. Portanto, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, o que devemos fazer? Antes, admoestando-nos uns aos outros. Qual a ideia de admoestar uns aos outros? É estar pertencendo ou participando da comunhão. Só se pode admoestar um ao outro dentro do processo da comunhão. Então, portanto, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Então, aqui o que o que o escritor aos Hebreus está trazendo de informação e a necessidade que nós temos de desenvolver a comunhão, ou seja, não deixe de congregar, não deixe de desenvolver a comunhão, não deixe de envolver-se mutuamente na comunhão em torno de Cristo, em torno do Evangelho. Esse é o sentido do texto. Bem, aí na introdução da nossa lição nós temos o seguinte: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Então, o que nós iremos ver exatamente como nós devemos nos conduzir tanto na igreja local, quanto dentro dessa comunhão, dessa responsabilidade que é viver em torno de uma única bandeira, que é viver em torno de Cristo e do seu Evangelho. O primeiro tópico da lição, a mordomia dos bens espirituais. Aí nos chama a atenção como nós devemos proceder diante da administração dos bens espirituais. Primeiro subtópico, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. A primeira coisa que nos é apresentada aqui é como nós estamos nos portando diante da palavra de Deus. Aqui nos chama a atenção a necessidade de nós valorizarmos a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Então, ser mordomos quanto ao uso, à valorização da palavra de Deus é o primeiro tema ou subtema que esse tópico aqui nos traz. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 a.C., Deus falou com e por meio de Moisés. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias revelou-nos através de seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos aqui, Deus ele confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores, e aí os profetas ouviram essa mensagem, Moisés, os profetas, e até que essa mensagem fosse transmitida por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o quê? Que a mordomia da palavra de Deus, em relação à palavra de Deus, diz respeito exatamente como nós estamos nos conduzindo diante dessa palavra, tanto em relação ao nosso proceder, quanto a nossa responsabilidade de propagar as boas novas da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da Escola Bíblica Dominical são os mordomos que cuidam da evangelização, do discipulado nas igrejas. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Então, compete àqueles que Deus chamou para o ministério da palavra, que eles possam estar lendo essa palavra, bebendo dessa fonte, zelando por essa fonte e também transmitindo essa palavra para que outros possam também ser alimentados por esse alimento espiritual. Espera-se que na liturgia do culto cristão, a palavra de Deus tenha a primazia. No culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada,
os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Isso aqui é muito interessante, que a igreja ela deve ter cuidado, e aqueles que lideram devem ter cuidado para que a palavra de Deus ela possa ocupar o primeiro lugar na igreja. E por que não dizer o único lugar? Mesmo porque eu entendo que a palavra de Deus ela deve ocupar o primeiro lugar, não apenas a palavra lida, a Bíblia em si, mas tudo aquilo, todas as atitudes, a liturgia, tudo aquilo que for realizado dentro do ambiente de culto deve ter como ponto de partida a Bíblia Sagrada. Por exemplo, os louvores. Os louvores, cada um que está à frente do ministério de louvor, o próprio pastor da igreja, a liderança da igreja, deve ter o cuidado de analisar, verificar se os louvores são louvores bíblicos, se são louvores que estão propagando a palavra de Deus. Porque um louvor cuja palavra de Deus não é propagada, mas apenas o sentimento humano, os desejos humanos, as declarações, quem sabe, de amor de um homem para uma mulher, etc., vice-versa, é necessário que nós entendamos que esse não é o louvor que deve ocupar o lugar na igreja, na adoração, porque tudo na igreja, tudo no ambiente do culto deve girar em torno da glorificação do nome do Senhor. Portanto, a palavra de Deus ela deve ter prioridade no culto, tanto prioridade no sentido de ser lida, de ser explicada, de se meditar em torno da palavra, quanto os louvores, a oração, tudo aquilo que se fizer na igreja, que esteja balizado, que esteja fundamentado na palavra de Deus. Então, isso é que exercer a mordomia na valorização da palavra de Deus. Aí o subtópico 2 fala sobre a mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus para todo homem, e todos os homens devem ser contemplados no ensinamento da palavra de Deus. Então, uma das formas de exercer a mordomia espiritual é exatamente o que? Levando o evangelho de Deus para todas as pessoas, que é o que o comentarista nos coloca aqui, evangelizar todos os tipos de pessoa. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e a fora de tempo. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Então, o canal, o meio de Deus para a transformação do homem, para a conscientização do seu estado de pecado e a necessidade de voltar-se para Deus, é exatamente através da sua palavra. E essa palavra ela é anunciada através da pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ligado à proclamação do Evangelho, ligado à evangelização, nós temos logo na sequência o discipulado. É necessário que aqueles que forem alcançados pela evangelização, eles sejam discipulados para poder fincar raízes, para poder se firmarem na palavra e para estarem firmes no Senhor e dar frutos que venham glorificar o nome do Senhor. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio ou longo prazo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sem discipulado, não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Então é necessário que o discipulado ele faça parte da obra da igreja, que a igreja não apenas evangelize, mas que a igreja ela possa ter o cuidado com o trabalho do discipulado, seja um discipulado a curto, médio ou longo prazo, mas o certo é que eu penso que o tempo para o discipulado deve ser o tempo necessário para que haja firmeza, para que haja maturação dos frutos que foram colhidos na evangelização. Portanto, aqui o que a lição nos coloca é muito interessante, é que sem o discipulado não há aprofundamento na fé. Para que os cristãos eles estejam aprofundados na fé, é necessário que eles sejam instruídos, que eles sejam discipulados. Então, sem o discipulado, não há aprofundamento na fé. Não há o que? Não há perseverança. Não se persevera na fé, na confiança, na dependência do Senhor, quando não se tem firmeza na palavra. Então, não há perseverança. A fidelidade é comprometida. Então, para que
haja aprofundamento espiritual, para que haja perseverança, para que haja fidelidade a Deus, para que haja maturidade cristã. É indispensável o ensinamento da palavra de Deus, ensinamento esse que é conduzido por meio do trabalho do discipulado. Isso é tão importante que nós sabemos que há uma diferença muito grande entre crentes que foram verdadeiramente discipulados pela palavra de Deus e aqueles que não tiveram essa experiência. Então é necessário que a igreja entenda que o discipulado é uma obra que não pode faltar, que deve seguir a evangelização. É necessário que aqueles que foram alcançados por Cristo, eles tenham o privilégio de serem discipulados, de serem trabalhados, para que possam perseverar na fé, para que possam amadurecer espiritualmente e dar bons frutos. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Eu posso dizer disso que eu já tive experiência de trabalhar com o discipulado e foi a época em que mais houve um crescimento significativo e qualitativo na igreja, exatamente quando do trabalho do discipulado. Então é necessário que a igreja entenda que a permanência das pessoas em Cristo, o ganho qualitativo para a igreja de pessoas que se convertem, esse ganho ele será qualitativo quando o discipulado ele for acompanhado, ou a evangelização for acompanhada do discipulado. Mas quando o discipulado ele é ignorado, esse dado, no caso de crescimento da igreja, esse dado de crescimento qualitativo, esse dado cai vertiginosamente. Então, quando não há um discipulado, o dado do crescimento real da igreja ele cai significativamente, e mais ainda a qualidade da igreja, daqueles que vão chegando para o evangelho, ela é comprometida se não houver um verdadeiro cuidado com o discipulado, com a instrução dentro da palavra de Deus. E o terceiro subtópico dentro aí da mordomia dos bens espirituais é a mordomia no uso dos dons espirituais. A Bíblia diz que a cada um ele concede um dom para aquilo que for útil. Deus nos concedeu, Deus deixou os dons para a igreja para que ela pudesse realizar a obra de Deus, para que os sinais pudessem acompanhar aqueles que crescem. Então os dons são fundamentais dentro da igreja, no uso da mordomia cristã. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um aí, o livro de 1 Pedro 4:10, nos traz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus dá a cada um, Deus concede dons aos homens para que eles possam estar ministrando aos outros o dom conforme ele recebeu. E tudo isso é para a glorificação e engrandecimento do reino de Deus. Então, os dons espirituais, eles são fundamentais na igreja e é necessário que eles sejam valorizados, que eles sejam buscados e utilizados, acima de tudo, para o engrandecimento do reino de Deus. Na Bíblia, há orientação para o uso correto dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 14, onde há a disciplina dos dons espirituais. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público. É muito interessante que o comentarista aqui, de uma maneira muito ousada, ele fala sobre a disciplina dos dons espirituais e ele traz uma informação que é no âmbito dessa disciplina que os dons devem serem utilizados na igreja de maneira disciplinada, para que de fato não haja nenhum escândalo, para que de fato o verdadeiro movimento pentecostal ele não seja comprometido por práticas que muitas das vezes são tomadas como se fosse um mover do Espírito e não passa de coisas do homem. Não passa de coisas que vão depor contra o verdadeiro sentido do Pentecoste. Então aqui ele traz aqui alguns exemplos, quando ele diz certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas. Não se deve estimular para que essas práticas continuem acontecendo e nem sequer elas devem ser toleradas, no caso no culto público, tais como, aí cita algumas práticas aqui,
eu quero ser sensato ao apresentar aqui algumas coisas que o comentarista coloca como algo que não deve ser nem estimulado e nem tolerado, mas com as devidas ressalvas, mostrando o quê? Que quando o Espírito Santo ele age na vida de uma pessoa, nós temos que saber distinguir a ação do Espírito e a exposição dos sentimentos da pessoa usada por Deus. Porque muitas das vezes, a depender, cada pessoa tem maneiras diferentes de reagir ao poder de Deus. Há pessoas que elas têm uma sensibilidade ao Espírito Santo, mas nem por isso elas vão estar com uma emoção à flor da pele a ponto de fazer coisas que ela não faria de uma maneira comum se não tivesse tomado por uma forte emoção. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que o Espírito Santo, nós não podemos confundir a ação do Espírito Santo com emoção. A emoção é por parte do homem. O Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa, mas muitas das vezes, naquele momento, a pessoa ela não consegue se conter, ela fica muito alegre, e aí ela dá lugar à emoção, e muitas das vezes essas emoções, esse sentimentalismo, essas emoções são confundidas com a ação do Espírito. Porém, que as práticas que o comentarista coloca que não devem ser toleradas e nem estimuladas, mas pelo contrário deve ser ensinada que não venha ter essas práticas, exatamente porque muitas das vezes essas práticas são tomadas como se fossem a ação do Espírito, mas não é a ação do Espírito. Nós temos que separar a ação do Espírito. O Espírito ele não traz confusão, ele não traz contenda, mas há pessoas que reagem emocionalmente de forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que quando elas estão alegres, elas reagem de uma forma. Tem outras que reagem de outras formas. Tem pessoas que quando estão tristes reagem de uma forma, outras reagem de outra forma. Então o ser humano ele é diferente na maneira como ele reage com as suas emoções. E receber o Espírito Santo na vida é uma bênção, é sobrenatural. E muitas das vezes é necessário que o nosso espírito, que o nosso emocional, ele seja disciplinado. Ele seja trabalhado para que nós não venhamos a confundir a nossa emoção com o agir do Espírito Santo. É por isso que Paulo, no caso em 1 Coríntios 14, ele disciplina o uso dos dons. Não, os dons são espirituais, os dons são perfeitos, vêm de Deus. Mas o homem que é usado por esses dons tem o lado da emoção, tem o lado da criancice, da meninice. Então Paulo ele tinha o cuidado de disciplinar a igreja, ou seja, de ensinar para que não houvesse uma confusão entre uma obra da carne, uma meninice, uma emoção, como se isso fosse uma obra do Espírito Santo. Então aqui o que eu estou fazendo aqui a observação é que é possível que alguém esteja sendo verdadeiramente usado por Deus, mas também deixa a sua emoção aflorar. E nós temos que saber separar o que é a emoção, aquilo que é meramente da carne, dos sentimentos humanos, e o que é de fato a ação divina. Daí a necessidade da disciplina. Então aqui o comentarista ele cita práticas, por exemplo, que não devem ser estimuladas nem toleradas, por exemplo, como a ideia do marchar. Existem pessoas, por exemplo, que quando elas recebem o Espírito Santo, no caso um dom, ela fica muito emotiva demais e é possível que ela marche. É pecado estar marchando? Não. Porém, eu não posso dizer que o Espírito Santo em si, como regra, em todo aquele que o Espírito Santo usar, que ele tem que necessariamente sair marchando na igreja. Não. A ideia do marchar, nós temos que tomar como sendo uma reação emocional da pessoa que está sendo usada. Mas quem está marchando não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está levando a pessoa a marchar, a sair correndo. Não, isso é o emocional da pessoa, talvez porque ela ainda não foi disciplinada, ela não foi instruída, ela não foi ensinada, ela não foi ensinada que para que o Espírito de Deus manifeste na sua vida, não necessariamente ela precisa ter essas atitudes exteriores. Então o que o comentarista coloca é exatamente isso. Por exemplo, marchar, ficar pulando. Não é o Espírito Santo que está pulando dentro da pessoa. Não, o pular ali é a maneira como a pessoa ela está convivendo com aquela emoção, com aquela experiência. Então, quando ela tem essa experiência sobrenatural, uns
tem essa experiência de receber o dom e fica no mesmo lugar, não grita, não pula, fica ali calado, entendeu? Às vezes orando até mesmo em espírito, entendeu? Ou falando em língua, seja lá qual for o dom, ou qual momento dessa experiência, mas eu não posso confundir que a ideia de marchar e de pular, que é o Espírito Santo que está pulando, não. Isso é a parte da emoção da pessoa. Então a ideia de pular, de rodopiar, por exemplo, rodopiar o som de batidas, e aí há movimento que cria aqueles climas com uma bateria, um tambor, alguma coisa para ritmar a batida, os pulos, para dizer que está pulando no espírito, rodopiando. Então, rodopiar o som de batida, sair correndo de um lado para o outro, sapatear, fazer aviõezinhos, etc. Nada disso pode ser confundido com a ação do Espírito Santo. Repito, todas essas manifestações, marchar, pular, rodopiar, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinho, tudo isso são coisas da emoção. Tudo isso é o homem, às vezes ele não consegue se conter diante de uma experiência espiritual que ele está tendo, e aí a sua emoção fala mais alto. Ele tem, às vezes ele pode até quebrar uma cadeira, sair pulando na igreja, cair em cima de um banco, pode até machucar uma outra pessoa, mas nada disso deve ser confundido como a ação do Espírito Santo. Eu vou dizer que não é o Espírito Santo que está agindo naquela pessoa, não. Eu não posso dizer que ela não tenha tido uma experiência com Deus. Sim, ela teve, mas é necessário que o espírito dessa pessoa seja disciplinado, porque a Bíblia diz que o espírito do homem, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é que o Espírito Santo é sujeito ao homem, mas o espírito do profeta que recebe o Espírito Santo, esse espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então eu posso controlar as minhas emoções, eu posso estar cheio do poder, sem pular, sem quebrar banco, sem berrar, sem rodopiar, sem plantar bananeira, sem fazer aviãozinho. Posso estar cheio sem nada disso. O que eu não posso é confundir e achar que essas práticas externas que são a ação do Espírito Santo, porque não é. Isso é exatamente o quê? Isso é reações que cada pessoa, de maneira diferente, vai ter diante de uma experiência espiritual, que não necessariamente cobra que essa pessoa venha ter esse tipo de manifestação. Então, segundo a Bíblia, pular, correr, fazer aviãozinho, plantar bananeira, isso, segundo a Bíblia, é meninice. E é isso mesmo. É falta o quê? De maturidade espiritual. Então, segundo a Bíblia, isso é meninice, é imaturidade, e muitas vezes revela mais carnalidade do que infantilidade do que espiritualidade. Então, muitas das vezes, quem pelo mínimo mover na igreja já começa a pular, a plantar bananeira, a fazer aviãozinho, isso mostra mais a imaturidade da pessoa. Isso mostra mais o quanto a pessoa, às vezes ela ainda é carnal, ela é menino na fé e precisa ser instruído. Não é desprezar o dom, não é apagar, que a Bíblia diz, não extingais o Espírito, mas é instruir as pessoas, mesmo porque isso não traz edificação para ninguém. Alguém que entra no ambiente de culto e vê esse tipo de manifestação vai sair escandalizado, porque isso não vai trazer nenhuma edificação. Então aqui o que o comentarista está colocando dentro da mordomia no uso dos dons espirituais é que nós temos cuidado para não querer estar usando os dons. É nós que temos que ser usados pelos dons. E tirar da mente a ideia que muitos têm, que infelizmente que para demonstrar que está cheio do poder, é necessário ter essas manifestações, como plantar bananeira, como pular, rodopiar. Não é necessário ter isso. Quando alguém faz isso, é porque a sua emoção falou mais forte, a sua alegria, o seu coração, ele deu vazão mais à sua emoção diante de uma experiência legítima. Porém, nós não podemos confundir essa experiência legítima com esse tipo de manifestação que demonstra mais carnalidade, mais meninice, mais imaturidade do que a ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a mordomia da ação social da igreja. Nós vimos no primeiro ponto a mordomia dos bens espirituais. Aí nós vimos no primeiro subtópico a mordomia, a valorização da palavra, a mordomia na evangelização e no discipulado. Vimos aqui a mordomia nos dons espirituais, no uso dos dons. E agora nós temos a mordomia na ação social da igreja, a mordomia da ação social da igreja. Primeiro subtópico,
assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos os fundamentos para a obra da assistência social. Nos Salmos, por exemplo, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa era a experiência que Davi tinha em relação ao justo. Agora é bom a gente deixar bem claro aqui que Davi está falando de uma experiência, da experiência que ele tem em relação ao justo. Não é em relação ao crente, em relação ao evangélico. É em relação ao justo. Porque o justo, ele pode passar privações? Pode. Ele pode passar dificuldade, provações? Pode. Porém, Deus é o seu amparo. Deus não desampara o justo. E aí, inclusive, na própria palavra de Deus, já no Antigo Testamento, Deus dava ordenança para que, no caso, o povo de Israel cuidasse dos seus irmãos, para que não houvesse pobre, não houvesse miseráveis entre eles. E no Novo Testamento nós vemos a eleição, por exemplo, dos diáconos, que era para cuidar dos pobres e necessitados, para que todos fossem amparados dentro da igreja. Então é bíblico o que o salmista está colocando aqui, que ele foi moço, agora ele era velho, mas nunca viu um justo. O verdadeiro cristão desamparado, ele pode passar provações? Pode, mas Deus, no tempo certo, ele dá o amparo, ele não desampara. Certamente, já com a idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jireh, que é o Deus proverá, não desampara jamais aqueles que o servem. Louvado seja Deus. Isso é no Salmo. Nos Provérbios, o sábio Salomão escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Então o justo, ele procura informar-se, ajudar o pobre na sua necessidade, enquanto o ímpio, ele não está nem aí para a dificuldade do outro. Por isso que o justo, ele nunca vai ser desamparado, porque um justo sempre ele vai olhar o cuidado com o outro justo. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Então, em síntese, o que o texto está dizendo é que nós não podemos omitir a necessidade dos nossos irmãos ou daqueles que carecem da nossa ajuda, mesmo não sendo cristão. Mas primeiro a Bíblia nos ensina a cuidar dos domésticos da fé. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres. Zacarias foi usado por Deus, de igual modo, para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então nós temos aqui os profetas, o cuidado que os profetas tinham com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, para que todos fossem amparados, uma vez que é da vontade de Deus que todos nós vivamos e vivamos uma vida digna. A assistência social é o segundo subtópico aí dentro da mordomia da ação social da igreja. A assistência social no Novo Testamento. Nós vimos assistência no Antigo Testamento, aí no caso nos Salmos, nos Provérbios, nos Profetas, e agora nós vamos ver no Novo Testamento. Portanto, assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra da assistência social, aqui no Novo Testamento. Primeiro, nós temos nos evangelhos. Nós temos aí os ensinamentos. Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar multidões. Jesus cuidando do lado social. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Então é necessário que nós entendamos que os evangelhos nos ensinam a necessidade de cuidarmos daqueles que precisam do alimento. Não apenas trazer o alimento espiritual, mas também o alimento material. Também suprir aqueles que necessitam, cada um seja suprido dentro das suas necessidades. Porque uma fé que não demonstra na prática, ela é uma fé morta. Daí o evangelho, o próprio Jesus, ele multiplicar pão, peixe, ele cuidar e mandar dar alimento aos famintos. Nos Atos dos Apóstolos,
Os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio, ou seja, uma importante obra. Tanto é que foi necessário separar pessoas para que essa obra não fosse negligenciada. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. A Bíblia diz que os irmãos, eles tinham tudo em comum. Cada um repartia, dividia o que tinha entre os outros, para que não houvesse necessidade. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério do socorro aos pobres e carentes. Então, o ministério do socorro, a Bíblia coloca o socorro, a misericórdia como sendo um dom ministerial. Então, aqui, exercido pelos necessitados, para os necessitados e os carentes. O apóstolo Tiago, no início, em sua carta, já afirmava que a verdadeira religião, qual é a verdadeira religião, segundo Tiago? Era visitar os órfãos e a viúva, e as viúvas, e guardar-se da corrupção. Então, para Tiago, ele vai conceituar a verdadeira religião, que era visitar os órfãos e as viúvas. Quer dizer o quê? Amor. Guardar da corrupção, isso quer dizer o quê? Guardar-se da corrupção, amor a Deus. Então, em resumo, a verdadeira religião é o amor ao próximo e o amor a Deus. Pois a fé sem obras é morta em si mesma. Você vai demonstrar a sua fé através das suas práticas, através das suas obras, como nos diz o texto, porque uma fé que ela não passa de discurso, ela é uma fé morta. É necessário que essa fé ela seja materializada por meio das obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o terceiro subtópico, ainda dentro desse ponto, na mordomia da ação social da igreja, nós temos aí agindo para a glória de Deus e a alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo, do marxismo, ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus. Não precisamos de nada disso, do socialismo, do marxismo. Não precisamos de nada disso para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam o ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder, como nós vimos. No socialismo, é uma sociedade para todos, mas nós sabemos que quem é beneficiado é quem está no poder. É igualdade para os iguais, mas e os desiguais? Então, nós não precisamos disso. Como igreja, nós devemos partilhar o amor, partilhar nossa fé com os necessitados, sem precisar ou depender de um sistema humano que às vezes levanta com a bandeira política de cuidar do necessitado, mas na verdade o que se percebe na prática desses regimes é usar desta bandeira para poder aumentar a diferença entre o pobre e o rico, para poder consolidar a posição daqueles que dominam sobre a massa. Então nós não precisamos disso enquanto igreja, porque nós temos o verdadeiro evangelho de Cristo e a nossa fé deve ser uma fé partilhada, uma fé prática. Infelizmente o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta, que é do marxismo, do socialismo, mas que na prática é cada vez mais o abismo que separa os necessitados daqueles que detêm o poder. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia está o fundamento para a igreja conviver na área social. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Então, porque nós devemos cuidar dos necessitados, que nós temos que ser constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Cristo deve estar derramado em nossos corações, de maneira que nós nos sintamos constrangidos em cuidar do necessitado, daqueles que precisam da nossa ajuda. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Ou seja, aqui é uma reflexão. Que estrutura a igreja tem criado? E aí é uma crítica a nós. Nós temos estrutura, por exemplo, para cuidar das prostitutas, dos moradores de rua, dos drogados, dos famintos, deficientes e deprimidos?
Então nós temos que corrigir esse lado, aquilo que nos falta. É preciso, à luz do exemplo de nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade de cuidar do homem, não só na parte espiritual, mas também cuidar do homem no aspecto social. E aí a igreja, ela tem que se levantar, ela tem que se posicionar, ela tem que exercer a verdadeira diaconia, o verdadeiro serviço, porque todos nós somos chamados para servir. O próprio Jesus, ele veio aqui para servir, ele foi um modelo de servo, para que nós também pudéssemos servir. E é necessário que nós, enquanto igreja, nós entendamos que nós temos que contemplar o homem em toda a sua necessidade. O homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem tem uma necessidade no seu espírito, tem uma necessidade na sua alma, tem uma necessidade emocional, tem uma necessidade social, tem uma necessidade física. E é necessário que a igreja contemple o homem como um todo, que o evangelho todo seja pregado para o homem todo. No seu todo, louvado seja o nome do Senhor. E o último tópico da lição, a mordomia dos crentes na igreja local, como os crentes devem se portar na igreja local. Primeiro subtópico, em primeiro lugar, é preciso congregar. A ideia de congregar é fundamental, como já falei no início, quando li do texto áureo da nossa lição. É notório o crescimento dos desigrejados. Aqui já coloca nesse primeiro subtópico, que é necessário congregar, e é notório o crescimento de desigrejados, de pessoas que acham que não precisam congregar. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre esse fenômeno dos desigrejados. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é esta falsa ideia. Qual é? Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Olha, já que a igreja somos nós, eu não preciso frequentar uma igreja local. Eis um grande engano, porque na verdade a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Eu não sou igreja sozinho. Eu faço parte da igreja. Então, congregar é pertencer ao corpo de Cristo. Essa ideia que eu sou igreja, então eu não preciso congregar, é uma ideia equivocada, é uma ideia maligna. Por quê? Porque a ideia de congregar fala exatamente dessa comunhão que eu devo desenvolver, mostrando uma comunhão espiritual que existe entre mim e os demais membros do corpo de Cristo. Então, congregar é preciso, é necessário e se deve colocar em prática. Ora, não é isso o que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, não deixando de congregar, de partilhar, de estar em comunhão. Olha, quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, que é o ato do congregar. Alegre-se em orar com os irmãos, em participar da ceia do Senhor, em ouvir a palavra de Deus, em compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, ame também a igreja que é o seu corpo. Muito interessante isso aqui. Então, congregar é exatamente estar inserido, vivendo como o corpo de Cristo. É vivendo como membros um do outro e não como um membro isolado. Porque um membro isolado ele não pode subsistir se não estiver unido ao corpo. Agora, é claro que nós vamos aqui deixar bem claro aquilo que falei no início, que congregar dentro do aspecto bíblico é bem mais do que ir ao salão de culto. É estar unidos através do laço do amor, através do vínculo do Espírito Santo. Segundo subtópico, líderes cristãos como mordomos. Os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus, pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou. Entendeis o que vos tenho feito? Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus, ele exerceu o ministério da bacia, do lava-pé, e cada liderança deve seguir o exemplo de Jesus.
Assim como Jesus veio para servir e serviu como um bom servo, aqueles que lideram também devem exercer a mordomia do serviço, devem exercer a diaconia. Todos devem exercer o serviço, a diaconia, tendo como modelo o que Jesus fez. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor. Infelizmente, tem líderes aí que é mais difícil de falar com ele como se ele fosse uma autoridade, um político, um governador. Tem que se marcar audiência, ele é quase inacessível aos seus membros. Isso é incompatível com o chamado, isso é incompatível com o ministério. O líder, ele tem que ser acessível aos seus liderados, mas todos devem fazer parte da irmandade, da bacia e da toalha. Ou seja, toda a liderança, como os crentes, de modo geral, têm que ser instruídos a fazerem parte de um mesmo corpo. E os líderes têm que fazer parte dessa irmandade, que é da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Então, o líder, o pastor, que ele procura desenvolver esse espírito de humildade e aprender com Cristo a servir, ele vai estar recebendo um antídoto contra o orgulho, contra o afastar o coração de Deus, porque de fato aquele que é maior do que todos, ele veio para servir. Jesus, ele exerceu a mordomia como um servo fiel, ele exerceu a diaconia, e é necessário que cada um de nós entendamos qual é o nosso papel, qual é a nossa função na obra do Senhor, no corpo de Cristo, que é a função de servo. O terceiro subtópico e último nos apresenta a mordomia dos membros e congregados. Então nós vimos aqui a mordomia da liderança, os líderes cristãos, como esses responsáveis em dar um exemplo de humildade, serem acessivos, praticar a humildade, praticar o amor, colocar o amor em prática, mas também os demais, os membros e congregados também devem praticar na mordomia cristã. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade, que cada um trabalhe segundo a sua capacidade, com base naquilo que Deus o preparou, com base naquilo que recebeu do Senhor, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos, realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. Então todos nós somos chamados para servir, todos nós somos chamados para ser servo. Como sempre costumo dizer, não há lugar para senhor no reino de Deus, só há lugar para servo, só há lugar para mordomos que sejam fiéis. E o mordomo é exatamente aquele que tem consciência, ou deve ter consciência, que aquilo que ele toma conta não lhe pertence, pertence ao seu senhor, e que um dia ele deve prestar conta da sua mordomia. E aí, indo para o final da nossa lição, nós temos aqui a conclusão da nossa lição, que nos apresenta: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Então nós vimos aqui que servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio e nós devemos valorizar esse privilégio. E é interessante que quando a lição, e aí o título da lição, ele nos apresenta a mordomia na igreja local. Isso é muito significativo, a mordomia da igreja local, porque nós vimos o quê? Que, em primeiro lugar, a casa de Deus somos nós. Em termos espirituais, a igreja é o novo tabernáculo de Cristo. Mas nós não podemos desprezar a igreja no seu aspecto institucional, a igreja no seu aspecto local. Por quê? Porque nós sabemos que todo ser humano, e isso é bíblico, que o homem que procura viver isolado, ele está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Faz parte da natureza humana viver em sociedade, viver em grupo. Isso faz parte da natureza do homem. O homem é um ser gregário. Ele precisa viver em comunhão.
E em se tratando de crentes, em se tratando de cristãos, daqueles que se dizem pertencer a Cristo, a terem uma nova vida em Cristo, é indiscutível a necessidade de congregar no local, de estarem reunidos para partilhar a palavra de Deus, para partilhar as experiências com Deus, para ajudar e ser ajudado. O que nós não podemos ser é sermos ignorantes quanto ao fato de pensar que eu só posso congregar em tal lugar e ali é meu lugar de congregar e eu não consigo mais congregar em outro lugar. Não. O que a Bíblia defende não é o bairrismo, não é o tribalismo. O que a Bíblia defende é o ato de congregar. Então você deve congregar onde você tiver possibilidade. Seja na sua igreja, seja numa outra igreja, no local mais próximo da sua casa ou mais distante, não importa. O que prevalece na palavra de Deus, o que prevalece e o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos colocar em prática, é que nós devemos congregar, que a comunhão ela deve ser praticada entre o povo de Deus, que não se pode viver isolado. Essa ideia de viver desigrejado, que eu não preciso de ninguém, porque eu sou a igreja de Cristo, eu não sou a igreja de Cristo sozinho. A igreja de Cristo ela é composta de um corpo, e eu e você, cada um de nós, somos apenas um membro desse corpo. E um membro que vive afastado do corpo, ele morre. Então é necessário que nós entendamos que Cristo é o cabeça da igreja e cada um de nós somos membros individualmente um do outro e pertencemos ao grande corpo de Cristo, que é a sua noiva, que é a sua igreja. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender qual é o nosso papel como os mordomos na igreja de Cristo e na igreja local e que possamos fazer isso com alegria, fazer isso com sinceridade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor e que o Espírito de Deus continue falando fortemente ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.